Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Pode Empreender, o podcast que foi criado para você que é empreendedor, que é empreendedora, nessa caminhada tão longa e às vezes tão solitária. Hoje nós teremos mais um convidado muito especial e logo em seguida, após o intervalo, você vai conhecê-lo. Fique conosco, dá tempo de você convidar aí seus amigos, as pessoas que você ama, para mais um Pode Empreender. É um minutinho só, a gente vai só faturar e já volta. Arrume-se comigo para um dia na educação de Goiás. Saca só essa estrutura. A educação em Goiás tá estourada. As salas têm ar-condicionado, TV e até lousa digital. Aulas. Pega a visão. Somos primeiro lugar no IDEB e temos os melhores professores do país. Aprende aí, Brasil! E com tanto investimento, quem anda sumida é a evasão escolar. Respeita a minha escola. Goiás tem a melhor educação do país. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Excesso de velocidade é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre acidente. E se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. Estamos de volta com o Pode Empreender, o podcast que foi criado para você que é empreendedor e que é empreendedora. E como aqui na Alô TV Brasil, os melhores estão aqui, hoje eu estou aqui com o Miller, que é do agro. Seja muito bem-vindo, obrigado por atender meu convite. Seja muito bem-vindo entre nós. William David, muito obrigado, querido, por ter me convidado, por estar aqui nesse programa tão nobre, né? E falar de empreendedorismo, que é uma das coisas que eu me alegro e vivo diariamente. Te agradeço muito por a gente poder trocar uma ideia aqui, bater um papo e poder ser também inspiração para outras pessoas. Excelente, muito obrigado, eu que agradeço, a honra é nossa. Bom, eu te conheço já há alguns anos, né? Sei de parte da sua trajetória, mas como que tudo começou, o empreendedorismo na sua vida, como que ele iniciou? Como que começou tudo? Certo. Bom, desde cedo, muito cedo, enquanto criança, eu sempre participei da atividade da minha família. Sim. Então, sempre fui para a fazenda com meus pais e ali eu sempre trabalhei. Eu sempre fui de pôr a mão na massa, né? Então, desde cedo ali, na lida com gado, na agropecuária, fazendo cerca, tratando de animais. Então, desde muito cedo mesmo, né? Eu até tenho uma cicatriz assim, desde 2 anos de idade, eu andando a cavalo, né? Eu tive um acidente ali e fui passar debaixo de um varal ali de roupas estendidas e achei que tinha terminado ali no quintal da casa. E aí, ao levantar ali, achei que tinha acabado. E levantei e tinha mais um arame, o cavalo foi e eu fiquei pendurado no arame. Meu Deus! Então, desde os 2 anos de idade, você vê, eu sempre fui, vamos brincar aqui, né? Fui piolho de curral. Então eu tava ali, acordava cedinho, junto com os peão, ia com meu copinho, beber leite lá no curral. Meu Deus! E a interação foi desde cedo, né? Então o despertar foi desde criança. Então ali eu já vivenciei a prática agropecuária desde criança. Depois, isso foi em Goiatuba, né? Eu nasci em Morrinhos, fui criado em Goiatuba. Depois, aos 16 anos, eu mudei para Goiânia. Olha, vim para estudar, vim para trabalhar. E quando, aos 18 anos aproximadamente, 19, eu tive meu primeiro negócio, que foi naquela época foi o estouro, o boom do celular, e meu primeiro empreendimento foi a Fixel, que era uma manutenção de celular. E aí, ali foi o primeiro negócio, e depois a gente teve a oportunidade de entrar no segmento de alimentação, e a gente teve a oportunidade de adquirir
né, uma sorveteria, um sorvete expresso, e eu trabalhei com esse sorvete expresso durante 22 anos, né, então foi a galinha dos ovos de ouro lá. Qual que era o nome da empresa? Antigamente era Gin Sorvete, depois passou a chamar Flavors Sorvetes, depois Dump Alimentos, né, e a gente foi a minha base, né, de formação, onde eu comecei, e aí eu fiz também juntamente com o trabalho na prática, eu cursei administração, que foi minha base de formação em gestão, né. Então, foi a prática e a teoria junto, foi um casamento muito bom, que rendeu muitos frutos, que a gente vai comentar aqui com vocês, de todos esses negócios e oportunidades, né, e depois dessa sorveteria, também entrei para o segmento de armários planejados. Meu Deus. Né, tive uma empresa de armários planejados por 7 anos, Que legal. a Vedere, né, ambientes planejados. Depois passou a se chamar Conforto, e na Vedere eu tinha uma sociedade, depois na Conforto eu fiquei só, e através da Conforto a gente fabricava esses móveis assim, planejado, armários, ambientes, Que legal. residencial, office, e dentro da Conforto foi surgindo demandas de serviço, e nós fomos ampliando e atendendo os clientes, e aí eu entrei no segmento de construção civil. E aí ao ponto de poder pegar um lote e entregar a casa pronta e só a chave do cliente, Que né. isso. É um processo gradativo de conhecimento, de experiência, de capacitação, e Deus foi abrindo as portas, e a gente foi entrando e prosperando, pela graça de Deus. Que maravilha, hein. Mineiro, normalmente, assim, os nossos programas aqui, eles realmente, né, como o nome mesmo já é sugestivo para isso, né, Pode Empreender. Então a intenção aqui, na verdade, é mostrar para aquele que já está empreendendo ou para quem tem o sonho de empreender, mas ainda não fez isso. Certo. Tá na indecisão aí, tá em cima do muro ainda, se empreende ou não empreende. Porque, assim, as pessoas falam que no Brasil é muito difícil de empreender. E assim, a experiência que a gente tem daqui, realmente a gente sabe que é muito difícil mesmo, né. Eh, mas normalmente as pessoas veem essa história aí, né, nasceu, né, filho, vamos falar, filho de fazendeiro, né, nasceu já na fazenda ali, tudo ali, e já começou a empreender aos 18 anos de idade. Aí fica parecendo, assim, que é uma história que é um romance, uma coisa, né, muito romântica, tudo foi muito Bonito, fácil, né. muito bonito. É. Mas como é que foi, assim, Vou te essa contar alguns detalhes. gosta aí Meu primeiro negócio eu quebrei. Acho que foi 3 meses ali, falta de experiência, falta de tudo, né. Falta de visão, falta de recurso. Foi uma experiência, mas, nós nunca devemos baixar a cabeça. Amém. Teve perdas, prejuízo, mas teve aprendizado. Sim. Então aquilo ali fez com que eu fosse criando envergadura, fez com que eu fosse criando, força interior, né. Isso, Então né. não é porque um negócio não deu certo, que você não pode abrir outros, né. E hoje, pela graça de Deus, eu tenho vários negócios, né, nós vamos falar de cada um deles aqui, se for oportuno. Vai ser sim, certeza. E assim, o que eu tenho que falar para você que está assistindo, o empreendedorismo ele é a chave do sucesso, porque ele é multissetorial. Você pode empreender em qualquer área da sua vida. Então o empreendedorismo ele dá liberdade para a pessoa crescer financeiramente, conquistar, realizar os seus sonhos. Sim. Então o empreendedorismo, ele é uma chave que faz com que a pessoa seja livre para ela buscar os sonhos, os desejos do coração, né, e através do empreendedorismo, é claro, como você disse, tem muitos desafios, Sim. né, no primeiro momento aqui, falando um pouquinho sobre a sorveteria, Foi por muito tempo eu carreguei balde de sorvete, até emociona um pouco, né, imagino. porque o início é um pouco difícil, Eu sei. e eu tô recordando um pouco esse momento, Que bom. e Pode ficar à vontade. carreguei muito balde de sorvete, no eixo Anhanguera. Então, eu ia cedo pra sorveteria, carregando ali 4 baldes de sorvete, bem pesado. E depois retornava no final da noite, com esses baldes vazios, e ia fabricar sorvete à noite. Um tempo difícil. Eu me emociono porque minha família, nesse contexto, nós quebramos.
Então, aquela questão familiar que você fala ali, de ter toda uma estrutura, não. A gente, pelo contrário, nós passamos um processo muito difícil, né? Então, esse processo de começo da minha vida foi bem doloroso, porque eu tive que me se virar, eu tive que pagar minha faculdade, eu tive que dar meus pulos, eu tive que eh, mergulhar mesmo, né, Sim. no trabalho para poder, através dele, eh, realizar, conquistar os desejos do meu coração, minha casa própria, meus sonhos, viagens, enfim. Tudo começou muito simples, Sim. mas nessa simplicidade, eh, tijolinho por tijolinho, degrau por degrau, né, Deus foi colocando esses degraus e, né, pela graça de Deus, a gente foi pisando, foi crescendo, foi construindo, né. Então, a gente emociona porque a gente sabe lá atrás o preço que foi, né. Sim. Preço de entrega, Sim. de às vezes dormir pouco, Aham. de ter que estudar de madrugada, porque tinha que trabalhar muito, Aham. então foi bem puxado, né. Sim. Mas graças a Deus, Deus deu saúde, Deus deu sabedoria, Amém. deu discernimento, e a gente foi conquistando cada etapa na vida. Sim. Então o empreendedor, ele tem que entender, ele tem que ter paciência. Eu costumo falar que a gente vive o ministério da paciência. Por quê? Porque de fato a gente encontra muitas portas fechadas também. Então, eu nessa empresa de alimentos ali, eu tentei franquear ela, nunca consegui, bati em muitas portas, tive ajuda do Sebrae e tudo, mas foi uma empresa que eu não consegui multiplicar ela, né. Então, há uns 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de vender ela, Sim. um valuation bom, Olha, que eu achei que foi satisfatório, que maravilha. porque foi um reposicionamento de mercado que eu tive. Aham. Então, e a empresa continua lá, tá indo bem, prosperando com o seu novo dono. Que maravilha. E aí foi um reposicionamento. Sim. Como eu te falei, né, durante o tempo que eu tinha essa sorveteria também, abri esse negócio de armários planejado, e depois da construção civil. E entrei para o ramo da construção civil, e aí ele é um universo muito grande. Então a gente prestava serviço para várias empresas, condomínios, Aham. e construindo para clientes, construindo unidades próprias, e aí, o céu é o limite. Sim. A construção civil, ela é uma das áreas que mais emprega hoje, né, no Brasil, Sim. e ela é uma mola mestre de crescimento Sim. para a nossa nação, Sim. para a nossa cidade, porque ela emprega muita gente. Sim. Eu tenho até um programa social dentro da construção civil que a gente dá oportunidade para pessoas que estão em período de adaptação, que saem dali da prisão, né, então, Olha só. e que vêm trabalhar comigo, então eu ajudo essas pessoas a se relocarem no trabalho, Maravilha. porque muitas vezes elas têm alguns impedimentos, eh algumas barreiras, Limitações. limitações e dificuldade de voltar para o mercado. Então, Certo. através da construção civil, a gente dá muita oportunidade para essas pessoas, Maravilha, parabéns. para voltar para o mercado de trabalho, para voltar a ter uma profissão, Aham. a ocupar a mente, a ter sentido na vida, ter dignidade. Então, graças a Deus, a gente já conseguiu dar oportunidade e ajudar muitas pessoas, né? Serventes que se tornaram, a gente fala o intermediário meia colher, que depois se tornaram pedreiros, que hoje já conseguem ter o próprio negócio. Então, de pessoas que a gente deu oportunidade lá no começo, né? Fantástico. Então isso é muito bom, porque socialmente falando, a gente contribui dessa forma, nessa reintegração também dessas pessoas no mercado de trabalho, né. E aí em uns 8, 10 anos atrás, eu tive a oportunidade, né, pela graça de Deus, eu sou pastor também, Sim. então a gente serve ao Senhor Jesus, e eu voltei a pastorear, o rebanho do Senhor na cidade de Morrinhos. Ali morei durante 7 anos. Foi quando? 2013, tem 12 anos. Então, 12 para 13 anos. vai segurar essa aí, Tá. vai gerar curiosidade do pessoal todos acompanhando ali. É rapidinho, é 1 minutinho, 2 minutinhos, a gente precisa faturar, né, o programa nosso precisa de faturar.
A TV precisa faturar. E segura aí, dá tempo de você convidar ainda seus amigos aí, parentes, familiares, pessoas que você ama, que você quer o bem dela. Já viu que a nossa entrevista está só começando e vai ser muito, muito bom. Então fique aí conosco, é rapidão, é 2 minutinhos e já volto. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Em Goiás, as obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras no estado, com um investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Sul e Sudeste, avança a restauração da GO 309 entre Caldas Novas e Pires do Rio. Tem ainda a duplicação da GO 330 de Catalão a Ipameri. Outras 3 grandes obras de duplicação estão em andamento. GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. GO 213 de Morrinhos a Caldas Novas e da GO 320 de Goiatuba até a BR 153. Tem também a construção de trechos da GO 217 de Mairipotaba a BR 060. Na GO 139, as obras da ponte sobre o córrego Andorinhas e do viaduto sobre a GO 213 avançam em ritmo acelerado. De estrada em estrada, Goiás avança com obras em todas as regiões. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Estamos de volta com o Pode Empreender e hoje eu estou aqui com uma pessoa excepcional, uma pessoa especial, que é o Miller do Agro. No intervalo, antes do anterior ali, no nosso bloco anterior, a gente estava falando da sua trajetória depois da sorveteria, falou um pouco aí da construção civil. Sim. Em 2013, teve uma nova transição aí, que foi a questão do senhor de ser pastor, né, em 2013. Exatamente. Lá em Morrinhos, né? Sim. Como é que foi isso? Conta aí pra nós. Eu me converti em 2002, tive uma experiência sobrenatural com Deus e experimentei de cura, de milagre, foi algo poderoso mesmo, uma experiência genuína, né, com Deus. E dali de 2002 para cá, fui me consagrando, fui buscando mais de Deus e buscando entendimento e discernimento, e o Senhor me conduziu, me chamou para o ministério também, para ministrar a palavra de Deus e cuidar do rebanho do Senhor, né? E eu tive essa oportunidade desde 2007, me tornei obreiro, e servindo ali na vida da igreja. E em 2011 eu fui enviado para a videira lá do Garavelo para ser pastor lá. Fiquei lá por 2 anos e meio, quase 3 anos. Depois eu fui enviado para Morrinhos para pastorear na igreja videira em Morrinhos e fiquei lá 7 anos. Que benção. E nessa volta minha para o interior, eu voltei a ter acesso de novo ao agro, né? E aí aquela paixão ali no agro reacendeu novamente e eu tive a oportunidade ali de voltar a conviver com as pessoas do agro mais próximo, né? E ali eu comecei a trabalhar com uma distribuidora de feno. Foi uma forma que Deus abriu uma porta para me sustentar, para sustentar minha família também. Sim. Então e aí eu comecei a ter acesso aos produtores. Um pouquinho antes de mudar de Goiânia, eu também trabalhei de corretor imobiliário. Então eu tenho a formação no CRES, tenho tudo. Então eu sou corretor imobiliário. Então nessa retorno para o interior, o acesso ao agro, eu me especializei
né, eh, como corretor de imóveis rural. Então, Legal. hoje eu tenho essa expertise, então eu fiz gestão rural, então eu tenho um feeling, bem interessante, Aham, né, eu certamente. tenho muito network, tenho muito relacionamento e muito conhecimento, muito know-how no assunto. Aham. Então eu vivi desde a infância, Sim. então ali eu comecei, né, hoje eu tenho uma propriedade rural também, em Morrinhos, e ali eu comecei compra e venda de gado, né, comecei a girar, a produzir, a fazer abate de animais, então ali eu voltei a trabalhar dentro do agro, Sim. né. E por uma necessidade nós voltamos para Goiânia há 4 anos e meio. Aham. Nesse retorno para Goiânia, e eu voltei já com a bagagem desses clientes, relacionamento do agro. E aí surge o Miller do agro, né, que é esse persona que facilita, né, meu nome é Laurence Miller, mas muitas vezes as pessoas não conseguem falar o Laurence, Sim, é. ou como falar, enrola a língua, É. e foi simplificando, as pessoas dentro, né, como corretor imobiliário sempre me chamar de Miller, e aí profissionalmente eu fui sendo reconhecido como Miller, e num treinamento de marketing um dia, né, a inspiração ali de um amigo, professor, ele cria um persona para você, e aí surgiu o Miller do agro, né. Que legal. E através do Miller do agro a gente faz a corretagem, faz gestão de fazendas, hoje eu tenho essa especialização, eu sou gestor de fazendas, de empresas agropecuárias, e foi por isso que eu precisei sair do segmento da alimentação, porque eu entrei num nicho muito maior, muito que requer muito mais tempo, dedicação, então foi um reposicionamento de mercado. E então, de lá para cá, desses 4 anos e meios para cá em Goiânia, eu tenho empreendido bastante, Ah. né, sendo na construção civil, sendo, dentro do agronegócio, e aí, ano passado eu abri uma empresa, chama Rede Agro Mais, e nessa empresa a gente oferta muitos produtos e muitos serviços Sim. que gera, né, para os nossos clientes soluções inteligentes, modernas, né, eu sou uma pessoa que não paro de estudar, Aham. eu tenho fome de conhecimento, Bom. graças a Deus, e eu esses meses atrás agora, eu tive a oportunidade de fazer um curso de automação rural, então a gente sempre está atualizando, por quê? Ótimo. Porque há uma grande demanda, a tecnologia não para, os Aham. recursos não param, Sim. e há muitas mudanças mercadológicas, então hoje nós temos ali representação de produtos de agricultura regenerativa, que é uma agricultura moderna, Aham. que não prejudica o solo, mas que recupera a biota do solo, que melhora o Brix da planta, que melhora a fotossíntese, que melhora a produtividade. Então a gente sempre busca ofertar para o mercado, soluções para melhorar a vida do produtor rural. Como a gente faz gestão completa de propriedade, a gente ataca todas as áreas. Hoje a área de recursos humanos, ela está num déficit muito grande, e a gente entra com uma programação para recrutamento, para treinamento de equipe, né, que é uma área dentro do agro que não há um mercado ainda, que ainda há um mercado muito grande para ser explorado, né. Então nós Imagino. estamos trabalhando, ofertamos esse tipo de serviço também, né, então eu até trouxe alguns materiais aqui, ó, da Rede Agro Mais, né, nós temos uns triciclos agrícolas, Olha só. que viabiliza muito, que é um custo muito baixo para o produtor rural, Sim. para o pequeno, para o médio, para o grande. Aham. Então a gente atende, todas essas demandas, né, viabilizando o negócio, a mentalidade, hoje a gente tem um trabalho que é mudar a mentalidade do produtor. Hoje as propriedades rurais, elas não são mais fazendas, elas são agroindústrias. Aham. Então, a mentalidade do produtor hoje tem mudado, e a cada dia nessa mudança de geração, né, os filhos de produtores hoje já vêm com muita inovação, com uma pegada diferente. Sim. Então, e nós estamos aqui para proporcionar, né, para os nossos clientes, nossos amigos, né, as pessoas que nós temos convivência, facilidade no agronegócio, né. Então a gente trabalha com transação também, imobiliária, compra e venda de fazenda, compra e venda de gado, grãos. Aham. Então a empresa ela tem um leque de atendimento, Sim. mesmo, nós temos produtos próprios,
serviços próprios e temos alguns fornecedores contratados, né, por causa dessa gestão, eu tenho que ter toda uma base. Então a Rede Agro Mais hoje ela é uma referência dentro do agro. O que você precisa, a gente vai conseguir trazer solução para você, seja na parte contábil, seja na parte jurídica, crédito, tudo isso nós temos lá. Então ela é uma referência para o produtor. Ele pode começar pela Rede Agro Mais, que nós vamos trazer uma solução para ele, que nós vamos colocar ele diante de uma possibilidade de crescimento, de aumentar a sua produtividade, de mudar a história da sua vida, da sua família. E a gente faz isso com muito amor e alegria, com muito prazer, porque Deus dá essa graça para nós, né? Amém. De poder contribuir. Não tem nada melhor do que você empreender naquilo que você tem satisfação. Sim. Então, a gente faz com muita alegria, com muito prazer, com muito entusiasmo, todo esse trabalho, né? Uau. Que tem sido muito bom. Bom, eu te conheço, mas não conhecia com tanta profundidade, assim. Já te admirava, agora muito mais ainda, né? É muito interessante porque, assim, eu sei que não é um privilégio do agro, né? Essa questão dessa escassez de mão de obra, principalmente qualificada, né? Sim. Mas eu acredito que no agro o desafio deve ser ainda muito maior, porque não tem muitos especialistas nessa área, né? Eu creio que a gente já começa daí, já não tem alguém assim tão qualificado, né, como o senhor e sua empresa, para ajudar essas empresas, essas fazendas hoje, né, que não são mais fazendas, você disse que são agronegócios, né? Agronegócio, são agroempresas, né? Empresas, exatamente. Então, São agroindústrias. exato. Então, assim, como a sua empresa oferece todo esse mix, né, de soluções, na verdade, né, desses problemas e também vários canais, até para ajudar essas empresas, né, que são essas agroempresas agora, né, ajudar também. É muito interessante. Porque eu, assim, ouvindo aqui o senhor falando aqui, me deu muita tranquilidade, né, eu estou aprendendo muito, porque eu também, né, acho que o pessoal da nossa geração, que é geração X, né, apesar que eu sei que eu não sei quando, mas eu sei que eu sou mais velho que você, não sei quando, mas eu sei que eu sou. Acho que uns 10 anos. Acho que Brincadeira. Mas enfim, com relação a isso, essa nossa geração é uma geração que vamos falar assim, viradoura, né, que se Sim. vira. A gente começou todo mundo cedo, né. Sim. Eu mesmo comecei engraxando, vendendo picolé, né, Legal. cedo, né, todo mundo eu me identifiquei muito com a sua história. Quando eu convido pessoas da nossa geração, assim, eu aprendo muito, mas também me identifico, né. Sim. Mas assim, a gente tem um estigma muito grande, eu também ouço muito isso, e a gente tem que ter esse cuidado de que hoje a gente não lida mais só com um tipo de produto ou de empresa, Sim. né, há uma necessidade da gente fazer várias atividades, né, É verdade. não é? Sim. O empreendedor hoje ele não tem um foco apenas, às vezes, num negócio, né. É verdade. Ele dá um foco momentâneo, mas depois ele tem que expandir, Sim. até mesmo por causa da necessidade do mercado. Sim. E uma dificuldade muito grande que eu vejo nos empresários, que quando eu vou fazer alguma consultoria ou mentoria, é exatamente essa questão de acompanhar essa velocidade das inovações, Sim. né. Não só de tecnologia, né, não só de redes de anúncio, não só essas coisas hoje atuais, que também. Mas assim, o homem principalmente, existe hoje um déficit muito grande do homem acompanhar essa evolução. É verdade. Tanto é que as mulheres hoje elas estão em todas as áreas da empresa hoje, Sim. né, então é um desafio muito grande. Mas o que eu quero te perguntar, na verdade, Miller, é como que o empreendedor lida com essa questão de ter vários produtos, várias atividades, Sim. né? Porque a gente é muito cobrado com aquele negócio, aquele estigma, tem que ter foco, tem que ter foco, tem que ter foco, mas a gente hoje tem a necessidade de ter vários negócios. Como Sim. lidar com isso? Legal. Então, isso depende muito do perfil de cada pessoa. Sim. Hoje eu fiz uma entrevista com um sócio pretendente de um novo negócio que nós estamos buscando, e ele me fez justamente essa pergunta: "Como que você dá conta de lidar com tudo isso?" Eu falei: "É a minha natureza, eu tenho essa dinâmica, eu tenho, faz parte da minha vida, eu consigo ter essa visão ampla, Aham. né, eu consigo enxergar possibilidades, acho que é um dom que Deus me deu, Sim. né, de ser visionário, de ver possibilidades onde às vezes as pessoas não veem, né. Por exemplo, na oportunidade que eu morei em Morrinhos, na minha transição para lá, meus filhos estudavam numa escola cristã aqui de princípios, quando eu mudei para lá, cheguei lá, nós não tínhamos essa educação que a gente almejava dar para os nossos filhos. E aí, o que eu fiz? Eu entrei para o conselho de pastores da cidade, conversei com vários deles, mostrei um modelo existente,
né? E falei, vamos trazer para cá. Aham. E aí foi um outro empreendimento que lá nós tivemos a oportunidade de abrir, de fundar o Colégio Alfa, Educação por Princípios. E aí aí a gente entendeu que o melhor modelo era uma cooperativa, porque eu chamei vários cristãos ali, empresários da cidade, abrimos uma cooperativa, eu fiquei como presidente, fundador dessa cooperativa, a Copem, e abrimos o Colégio Alfa Educação por Princípios. Aham. Abrimos em 27 de janeiro de 2020, né? Foi pandemia. Quando crise foi do- em março de 2020, veio a pandemia, a gente estava com 36 alunos começando o projeto, né? E aí veio a pandemia, estourou a pandemia e fecha tudo. Então é o seguinte, só para segurar aqui agora. Vamos gerar mais uma ansiedade de quem está assistindo a gente, que eu quero saber como é que foi esse desafio, vocês enfrentaram esse desafio da pandemia. Tá? Certo. Você tá vendo que tá pegando fogo e agora nós vamos pro finalzinho, pro último bloco, e vai pegar mais fogo ainda. Então permaneça aí conosco e continue, dá tempo de convidar o pessoal aí, tá? É rapidinho, 2 minutinhos, a gente vai faturar e a gente já volta já. Fica aí. O novo terminal Praça da Bíblia está pronto. Já são 5 terminais reconstruídos, modernos, seguros e do tamanho que a população merece. O governo de Goiás investe quase 2 bilhões na maior transformação já vista no transporte coletivo da região metropolitana. 800 novos ônibus entregues. E até 2026, toda a frota será renovada. Mais de 7.000 novos pontos. E estamos construindo um novo eixo Anhanguera. Implantação do bilhete único e da meia passagem para até 5 quilômetros. E tudo isso sem aumentar o preço da passagem. 4,30 há quase 7 anos. Goiás constrói um novo transporte público, moderno, justo, para todos. Governo de Goiás, um estado que dá certo. Estamos de volta com o Pode Empreender e hoje eu estou aqui com essa figura fantástica que é o Miller do Agro. E ele estava aqui, a gente batendo papo aqui no bloco anterior, falando sobre o desafio que ele foi idealizador e fundador de uma cooperativa lá em Morrinhos, né, do Colégio Alfa. Ele foi diretor durante 2 anos, mas eu vou pegar o ponto aqui que o senhor estava falando. É o seguinte, Sim. abriu, convidou o pessoal, idealizou, conseguiu construir a cooperativa, Sim. mas 3 meses depois começou a pandemia. Como é que você se sobressaiu disso aí? Começou a pandemia. Vai lá, e aí, como é que Foi um desafio muito grande, porque o colégio, nós começamos no Fundamental 1, que é a fase pré-escolar também, iniciação, então nós tínhamos poucos alunos no início ali, acho que era 36. Tudo presencial, né? Tudo presencial e de repente fecha Pandemia. tudo, pandemia. E aí nós tivemos que fazer a transação para o online e ali na situação também, até professor de matemática, eu tive o privilégio de ser, Imagina. né? Então a gente pôde contribuir e hoje a gente tem um colégio ali muito bem estabelecido, que é de educação por princípios, e que hoje é um sucesso na cidade. Nós temos mais de 130 alunos ali, é o projeto consolidado hoje, a gente faz parte lá do conselho, né? E é um sonho que a gente tinha, então era uma necessidade familiar dos nossos filhos, mas que Deus nos deu essa graça de poder contribuir com uma cidade. Quantas famílias ali, né, a gente vieram nos agradecer por causa desse colégio, porque esse colégio ele tem um viés de cooperar com a criação dos pais. Então ele é um colégio que o pai descansa quando o filho está ali, que está bem cuidado, está sendo assim, além do conhecimento gerais, ele ainda recebe os princípios ali bíblicos, né?
Então ele aprende a honrar os pais, a liderança, ele aprende vários princípios de liderança, ele aprende mordomia, ele aprende vários princípios que ele leva para a vida toda. Sim, sem dúvida. Entende? Então, assim, eu acredito muito na educação, eu acredito que as pessoas elas podem mudar de vida por meio da educação. Eu sou um educador, sou filho de educador. Olha só. Meu avô foi diretor de um colégio lá em Morrinhos, minha mãe foi diretora, meu pai foi professor e eu também tive esse privilégio, né? Legal. Então, assim, foi um trabalho maravilhoso, que a gente uniu ali as pessoas e conseguiu estabelecer esse projeto que, ao meu ver, é um projeto muito nobre. E parabéns. Mais uma vez, parabéns. Muito bonita a sua história e sua trajetória. Bom, o senhor se tornou também, hoje, assim, vamos especificamente hoje, quais negócios hoje o senhor tem ativos hoje? Certo. Hoje eu tenho a Up Solution, que é uma empresa de prestação de serviço e construção civil. Certo. Né? Depois a gente vai passar aí o endereço para vocês também. A Rede Agro Mais, que atende os produtores rurais. O Miller do Agro, que é uma persona minha, que eu sou um corretor imobiliário e gestor de fazendas. Né? Tem o meu último empreendimento foi a Rota, que é uma agência de publicidade e propaganda. Olha só. Então, exatamente. Hoje os negócios estão muito online, não tem como você ficar de fora. Então, tivemos essa oportunidade de entrar e agora a gente viabiliza muitos negócios, né? Certamente. Ontem a gente, graças a Deus, tivemos mais um cliente que veio pela Rota, agência. Então, que vai dar suporte para minhas empresas e que vai viabilizar muitos negócios para os amigos, para os clientes, né? Eu gosto sempre de servir as pessoas. Eu tenho isso no coração, o que eu puder fazer para ajudar as pessoas, seja com ferramentas, seja com software, seja com gestão, seja com o meu trabalho, seja com a minha ajuda. Eu também ajudo, faço às vezes serviço sem cobrar nada, né? Para os amigos, principalmente. Eu percebo. Isso. Exatamente. Então, tem um negócio da locação de veículos, né? Que a gente tem essa oportunidade de trabalhar junto. Tenho também... e aí temos alguns que estão por vir. Sim, que vai, né, que vai nos ajudar dentro desse processo, desse ecossistema, exatamente. São empresas que vão cooperar umas com as outras e que vamos prestar serviço para os nossos clientes amigos. Eu sempre friso porque de fato os meus clientes são amigos. E aqueles que não são se tornam, porque eu prezo muito por relacionamento, né, para honrar as pessoas. Eu sempre gosto de entregar meu serviço com excelência, de ver a satisfação, né, o sorriso do cliente. Você está satisfeito? É isso que você queria? É exatamente. Então meu trabalho é esse, é satisfazer a necessidade dos clientes, seja no agro, seja na construção, seja na agência de publicidade, né, e em todas essas áreas. Sim, eu sei que isso é verdade, porque eu participo disso e participei. Bom, o senhor tem os livros também, né? É verdade. Vamos falar agora desses filhos aí. Uns são mais velhos, outros mais novinhos. Como é que é? Vamos lá, um de cada vez. É verdade, vamos lá, vamos pelo começo. Uau. Eu fui convidado pelo José Rafael Medeiros, filho, né? Quero colocar aqui em evidência, fundador da Escola de Gestão do Tempo, que é um grande homem de Deus, amigo meu, me convidou para esse primeiro livro. Hábitos, eu escrevi como coautor, tive a oportunidade, né? Foi onde abriu as portas e comecei a escrever também, né? Depois veio Os Hábitos Poderosos, também por ele, fui coautor. Depois veio o que está lançando agora, que é o Construa Seu Futuro no Presente, que nós estamos lançando ele agora. E depois veio os meus de lançamento próprio. Esse, que é o Rei Sacerdote, que eu quero te presentear daqui, que é um livro exclusivo para homens. Muito obrigado. Né, que mostra a evidência, como que o propósito de Deus na vida de um homem, para ele reinar em vida, para ele exercer o sacerdócio, para ele cumprir o propósito de Deus. Então nós não estamos aqui por acaso. Deus tem um propósito na vida de cada um, de cada homem.
né? E essa é uma indicação que eu faço para você. Eu quero te presentear agora, William. Muito obrigado. Parabéns, viu? Muito obrigado. Por você. Eu tenho visto seu crescimento como homem de Deus, Sim, que bom. né? E a gente teve a oportunidade ali de ir também no Legendários, que é um processo que ajuda muitos homens, Ajuda mesmo. né? Então, eu quero te abençoar com esse livro. É um livro Obrigado. que fala sobre várias áreas na vida do homem, sobre identidade, sobre propósito, e sobre finanças, sobre relacionamentos, sobre vários assuntos pertinentes ao homem, aos desafios do homem hoje, né? Então, ele é um livro muito importante. Muito tá? obrigado. Vou ler e depois Ótimo. feedback. Me dá o feedback. Tá gravado, tá ao vivo aí. ó. Promessa. Esse aqui é um livro fantástico, que é O Poder da Vida Abundante, testemunhos das bênçãos de Deus, né? Testemunho de prosperidade. Então, esse aqui é um livro de testemunhos. Nesse volume são 32, então eu sou o idealizador do projeto. Tem aqui meu testemunho, isso que tudo que a gente falou aqui, você vai conhecer aqui nesse livro. Tem um testemunho que eu falo ele bem. A gente publicou ele em 2024, né? E nós vamos lançar o volume 2 agora. Então, se você tem um testemunho, algo que você experimentou em Deus, algo sobrenatural, uma história bem legal, vamos contar conosco aqui. Ainda tem pouquinhas vagas aí. Nós estamos fechando o grupo. Então, aqui tem testemunhos de milagres. Tem testemunhos maravilhosos. Quando eu fiz a produção desse livro, eu me emocionei muito, chorei muito com a história das pessoas. Faço ideia. Então, assim, de pessoas que esteve à beira da morte, pessoas que foram escravas, pessoas... E cada história que você vai ver nesse livro aqui, de libertação, de cura, de milagres, de poder. Fala uma história rapidinho. Falo. Um deles, desse livro aí. Uma mulher que ela foi presa no cativeiro na sua infância, ela era escrava, né? E aí ela conta o processo dela, dessa libertação, até o dia de hoje. É uma história muito comovente, né? Porque a escravidão ela é real, a gente acha que não é, mas ela ainda é real, uma coisa assim, obscura, né? Uma coisa... Ainda hoje. Ainda hoje existe, né? Então, existe cativeiro, você vê, e ela narra a história dela, como que ela foi liberta desse cativeiro e tudo, e como que ela vive hoje, e como que ela lidou com essas dores. Que você conheceu? Sim. Então, assim, tem histórias maravilhosas aqui de grandes empreendedores, de pessoas que começaram do nada, né? E a gente está falando de empreendedorismo, então, pessoas que não tinham nada, nada, que hoje são mega empresários, né? Então, é um livro muito inspirador, é um livro que vai mudar a história de muitas pessoas, que vai alargar as suas fronteiras, sua fé, você vai ver Deus como talvez você nunca viu. Então, é um projeto muito lindo, maravilhoso, eu falo com a boca cheia, né? Você também, é excelente. Tem vários, todos os testemunhos aqui são impactantes, tá? Então, superação, milagres, são coisas maravilhosas. Você tem que adquirir e ler, porque cada história vai mexer com você, cada história vai te instigar a crescer, a melhorar de vida e saber que você pode alcançar os seus sonhos. Amém. Né? Então tá aí, a dica tá aí, ó. Tá aí. Por aí, você que é empreendedor. Verdade. No finalzinho, nós vamos deixar aí os arrobas aí do pastor, telefone, tudo. Sim. Sempre em contato, tá? Ótimo. E um que eu trabalho em evidência no meu é esse livro sobre imóveis e gestão rural. Então, é um trabalho que eu faço. Eu falo sobre a comercialização, os requisitos na transação imobiliária, né, eu falo da parte jurídica, contábil, as necessidades. Hoje, você fazer uma transação imobiliária não é tão simples assim. Então, você tem que resguardar, você tem que saber quais certidões você precisa. Então, é um facilitador para você fechar negócio. Isso aí serve tanto para quem é do agro e pro urbano também. Porque o agro, ele é mais complexo do que o urbano. Sim. Então, aqui tá o urbano ele é mais simples um pouco, o processo imobiliário, transação imobiliária. Mas o do agro é mais complexo, envolve mais documentos, mais certidões. Então, aqui tá bem detalhado. Então, você pode aplicar exatamente. O corretor de imóveis é um corretor de imóveis, vou colocar assim. Exatamente. Aqui tem fundamentos para você ser bem sucedido, né? Então, tanto para o corretor, como o construtor, o empreendedor, alguém que quer comprar um imóvel. E falo também da gestão rural. O que eu faço nessa gestão? A gente tem 3 pilares. Eu trabalho a gestão completa de uma propriedade, ou eu faço uma consultoria específica para realizar algum tipo de trabalho, ou eu faço uma mentoria. Normalmente eu começo com a gestão,
e aí eu vou treinando esse pessoal, depois eu passo para uma consultoria para fazer projeto específico, e depois eu continuo na mentoria dando suporte, né, online ou presencial também, de acordo com a demanda do cliente, tá? Maravilha, Então aqui maravilha. tem todo esse trabalho que a gente realiza, né, que é o meu dia a dia, esse aqui na lida, no trabalho, né? E tá vindo mais livro por aí, tá? Você, A biblioteca, tem que montar, tem que abrir uma a biblioteca. biblioteca e criar uma enciclopédia. Uma enciclopédia, é muito, eu sou pela educação, eu acho que é uma linguagem, o livro ele nunca vai sair, Né? a gente usa muito o digital, mas o livro, você pegar um livro e folhear ele, Diferente. é diferente, né? Você foca, você anotar ali, você fazer. Eu gosto muito, eu uso muito livros Tem físicos. sites ali, você coloca ali. Exatamente, exatamente. Então eu acho uma ferramenta, para você presentear alguém, por exemplo, Sim, excelente. entendeu? É. Olha aqui para você presentear um pai, um amigo, Sim. né? Então são coisas maravilhosas, né? Eu acredito muito na leitura, eu cresço, eu leio bastante, eu gosto de ler muitos, Aham. né, autores. Então acho que a maturidade, o crescimento, a sabedoria, o conhecimento vem através de troca de experiência, Sim, né? sem dúvida. E Deus é que nos dá sabedoria para adquirir riquezas, né? Amém. Então eu gosto muito de ler a Bíblia também, a Bíblia é a palavra de Deus, ela traz inspiração, ela que é a fonte de tudo isso. Você fala: "Como que você é um empreendedor hoje?" Começa em Deus. Deus é que me abençoa, que me dá força, disposição, encargo, paixão, ânimo. Eu acordo todo dia animado, eu acordo todo dia, né, para frente. Aham. Vamos vencer, vamos crescer. Graças a Deus, é o Senhor, é Deus que enche o nosso coração de fé, de coragem, para enfrentar os desafios e crescer e prosperar. Excelente, excelente. Pastor, já vi que nós vamos ter que fazer um novo podcast, um vários, não sei, porque tem muita história, Muita história, muita tá? coisa que dá para extrair, né? Eu mesmo já aprendi muito. Legal. Tenho certeza que quem está nos acompanhando também vai nos acompanhar, também vai aprender bastante, né? Quero aqui, de público aqui te agradecer, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado e por nos reservar esse tempinho aí na sua agenda para estar aqui conosco, né? Sim. Tenho certeza que deixa eu pegar esse livro aqui, por favor, o de baixo. O do Poder? É. Eu quero aqui recomendar, não só esse, mas os outros também. Sim. Mas para você que é empreendedor, ó, você quer histórias inspiradoras, histórias que vai te trazer mais fé, mais ânimo, porque na verdade nós empreendedores, né, que empreendedor e vendedor, quase nada. Não tem como empreender sem Não vender. tem como. Então é o seguinte, o vendedor, na verdade, todo dia ele amanhece desempregado, essa que é a verdade, ele tem que começar tudo de novo, é isso? Então tá aqui mesmo para prospecção, para venda mesmo. Então tá aqui um livro para te inspirar, para trazer inspiração mesmo para o seu negócio, para sua vida. A gente às vezes se encontra em momentos tão desanimadores, né? Sim. Pensa que tudo acabou, é ponto final, mas tá aqui um livro que vai te ajudar muito, e eu te recomendo muitíssimo você ler esse livro e os demais também aqui do Miller. É o Miller do Agro, né? Muito obrigado, né? Obrigado mesmo. Eu vou deixar aqui agora, se você quiser deixar alguma mensagem para o pessoal aí, falando dos seus arrobas, como que quem quer te contratar ou comprar seus livros, ou ir até seu negócio, ou precisa de uma consultoria, mentoria para sua fazenda, aí para o seu negócio, como que encontra o Miller? Como te encontrar? Ótimo. Só um parênteses antes de deixar meus contatos, que eu acho que é muito importante deixar bem claro, né? Assim, eu acho que para uma pessoa que é qualquer área da sua vida, quer ter sucesso, quer ser bem-sucedido, eu acho que tudo começa em Deus. Uma pessoa que prioriza a Deus, que ouve a Deus, que busca a Deus, né? Eu acho que são alguns pilares. Começa em Deus, se você tem uma família também estruturada, né? Se você tem um respaldo, se você tem um lar, uma família, isso é poderoso, né? É o que me sustenta, minha esposa, quero agradecer, Cecília, uma grande mulher de Deus na minha vida, né? Os meus filhos, Filipe, Manuela, porque eles fazem parte de tudo isso, né? Sim. Graças a Deus por minha família, pela minha mãe, meus irmãos, todos os meus familiares, meus sogros, né? Todos os familiares maravilhosos, né? Então a família, ela dá muita sustentação pra gente, né? E a educação, eu acredito que você quer mudar de vida, você precisa reaprender. Sim. Eu vivo reaprendendo. Todos os dias. Eu acho que é uma chave para você crescer, superar e mudar de vida. Então, amanhã é um dia novo, você pode mudar de vida, você pode ter novas experiências, você pode crescer, você pode
experimentar coisas maravilhosas na sua vida, né? E o empreendedorismo, que resumindo é o trabalho. Se você trabalha, se você estuda, se você tem uma família, se você tem Deus no coração, né, você vai ser alguém que vai cumprir o propósito, vai ser feliz e vai viver o extraordinário de Deus aqui nessa terra. Excelente, isso aí. Amém, amém. Amém? Amém. Então, vamos deixar meus contatos. Então, Vamos que se encontra, vamos que encontra. vamos lá. O meu pessoal é @Laurence_Miller, certo? Aí o pessoal vai escrever para ficar fácil, tá? Os das empresas, dos negócios. Rede Agro Mais, tudo por extenso. Miller do Agro, né? 1I, 2L, Miller do Agro. O da Up Solution é @up.gestão.investimentos, que é um projeto muito bom, que depois a gente pode falar coisas mais em detalhes. Com certeza. E que ali a gente dá oportunidade para investidores participar dos nossos investimentos. Legal. É um negócio muito bom. Hoje, vamos fazer um podcast para todo isso, então. É muito bom, viu? E então a Up Solutions é a Rota.agência 1, que é a nossa empresa de marketing, de publicidade e propaganda. Sim. Rota.agência 1, numeral 1, tá? E o Colégio Alfa, Alfa é com PH, é MHOS, que é de Morrinhos, né? Que é um projeto que a gente iniciou lá também, que eu acho que é importante as pessoas conhecerem. Se de repente quer levar esse projeto para sua cidade, é algo muito nobre também, tá bom? E o meu contato, meu celular, ele é público mesmo, ele não desliga, ele é 24 horas. É 629-9160-1055. A gente é por ele que a gente atende e estamos abertos, sim, a ser convidado para palestras, para eventos, né? Nós somos bem abertos para colaborar de alguma forma. Excelente. Então é isso aí, ó. Você quer contratar o Miller do Agro, tá aqui, né? Parabéns mais uma vez pela sua história, pela sua trajetória, realmente assim, motivador, gera fé na gente, né? E traz muito aprendizado. Muito obrigado mais uma vez. E você que esteve conosco até agora, muitíssimo obrigado. Nos siga lá também nas nossas redes sociais, na Alô TV Brasil, né? No Instagram, @Alô TV Brasil. O William David Oficial, também você pode me seguir lá, tá bom? Se você não nos segue ainda, siga aí Alô TV Brasil. Se você não nos segue, nos siga. Esse episódio vai ser também disponibilizado no YouTube, né? Vai ser avisado ali no nosso Instagram, no Instagram da Alô TV Brasil, e também em alguns canais também, como a Amazon e no Spotify também. Muitíssimo obrigado. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam e nos acompanham. Quero deixar aqui um grande abraço para aqueles que nos mandam mensagens aí. A gente não consegue responder todo mundo de verdade, mas muitíssimo obrigado, obrigado mesmo. Um grande abraço. Eu quero te dizer que se você é uma pessoa que tem sede, tem fome, tem indignação no coração, não consegue ver um problema que você não consegue ficar omisso e quer resolver, você é um grande empreendedor. Então nunca desista. Como sempre aqui os meus convidados falam, tenha fé em Deus, acredite, vai para cima e tenha muita paciência e tenha muita constância. Jamais desista. Grande abraço e até o próximo programa. Valeu!